Bom dia para todos vocês, nós estamos aqui para mais um vídeo do Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves, da Universidade Federal de Pernambuco, e o nosso tema de hoje é uma substância das plantas, que é chamada de látex. O látex é um composto em geral esbranquiçado que a gente observa em algumas plantas. O látex ele pode ocorrer em todos os órgãos da planta. Ele não está restrito necessariamente a uma parte da planta. Então é muito comum a gente reconhecer o látex de uma planta símbolo em que esse látex é utilizado, que é a seringueira. Seringueira é da família Euphorbiaceae. E a seringueira, a produção de borracha a partir do látex extraído da seringueira, do caule da seringueira, foi responsável pelo que a gente chama num ciclo econômico extremamente importante no Brasil, chamado de ciclo da borracha. No final do século XIX, século XX, extremamente importante, até que que é a extração do látex de uma espécie, uma árvore amazônica endêmica da Amazônia, chamada de Hevea brasiliensis, da família Euphorbiaceae, até que essa planta ela foi pirateada, é um exemplo de biopirataria. Ela foi levada clandestinamente para o Sudeste Asiático e plantada lá em grandes plantações e que passou a produzir uma borracha de um valor de mercado mais atrativo. O que acontece é que, como no Brasil, na floresta amazônica, o látex que é extraído para a produção da borracha natural é feito de maneira extrativista, ou seja, não é uma plantação, então isso torna a produção muito mais custosa. Mas enfim, isso é só um exemplo do uso do látex. A borracha natural ela é utilizada para diversos produtos, como fio cirúrgico, luvas cirúrgicas, produtos, a própria camisinha que é utilizada é borracha natural, então existem diversos usos para esse látex. Todo tipo de látex ele é utilizado economicamente? Não. Por quê? Porque o látex ele ocorre em diferentes espécies, diferentes famílias, e a composição do látex também é muito variável. Um outro exemplo de planta que tem látex, de uma família não relacionada com a seringueira, é a jaqueira. Quem já comeu quem já comeu jaca, sabe que tem um látex que ele é extremamente viscoso, e é uma outra família, a família morácea, das figueiras e jaqueiras, e que tem látex, e são famílias não relacionadas. Um outro exemplo de família que tem látex é a Apocynaceae. A Apocynaceae que é a família da mangaba. Por exemplo, é uma fruta que a gente come e tem látex. Então tem diversas famílias que têm látex, desde monocotiledôneas a eudicotiledôneas. Em geral, esse látex ele é tóxico. O látex é bastante interessante que ele ocorre em estruturas específicas, em células específicas da planta. Essas células são chamadas de laticíferos. Elas são as células que produzem o látex. Dependendo da organização dessas células, esses laticíferos eles podem ser chamados de articulados ou não articulados. O importante da gente falar é que esses laticíferos eles ocorrem nos diversos órgãos. Então você pode, por exemplo, ter o látex que ocorre em geral na forma leitosa, mas ele pode ter diferentes cores também, que é o látex que ocorre no mamoeiro, na família da planta mamão, que é da família Caricaceae. A gente já teve um vídeo sobre o mamoeiro, em que inclusive ele é utilizado como um amaciante para a carne, porque ele tem uma função de quebrar as moléculas. Então, essa é uma outra função do látex. Então, o que a gente quer mostrar é que existe essa grande diversidade de famílias em que ocorre o látex. E o látex ele não é uma característica que a gente pode chamar de sinapomórfica, ou seja, que reúne determinadas famílias. O látex, por ele ser tóxico, ele precisa ter tem que ter muito cuidado na manipulação do látex. Na família Euphorbiaceae, ela é extremamente abundante. Diversas espécies têm látex na família Euphorbiaceae. Uma é a seringueira, que a gente usa economicamente. Mas também tem o avelóis. O avelóis é muito comum no interior, ele foi trazido da África, não é uma espécie nativa. E o látex, tem relato do látex de avelóis que ele causa cegueira. Quando a pessoa passa por debaixo de um pé de avelóis, o látex cai no olho e ele pode provocar cegueira. Existe também relato de uso do avelóis para verrugas. E tem várias outras características, mas é bom lembrar que ele é muito tóxico. Eu trouxe aqui um exemplo de uma planta da família Euphorbiaceae para vocês verem o que é exatamente o látex. Está vendo essa pontinha branca? Esse líquido
que chama, popularmente as pessoas chamam de uma planta leitosa. Eu costumo dizer nas minhas aulas de botânica, no curso de biologia, que a planta não é leitosa porque ela não é mamífero e produz leite. Então, obviamente, isso não é um leite, mas que tem a cor de leite, popularmente a gente chama de leitosa. Então, quando você corta uma planta latescente, ela começa... Esse látex pode ser em maior ou menor abundância e ele começa a ser liberado, como vocês podem ver aqui, saindo essa estrutura esbranquiçada, que em geral tem esse aspecto pegajoso. O látex ele começa a oxidar, e começa a ficar escuro e ele vai coagulando. Por isso que a extração do látex da seringueira que coagula e depois passa por diversos processos para produzir aquelas tijolos de borracha que serão manipulados na indústria. Um exemplo de uma planta que é a mandioca brava, que tem látex, que também é da família Euphorbiaceae, olha um outro exemplo. E para ser consumida a mandioca brava, ela precisa passar por um processo de de produção, de ser aferventada por muitas horas para perder as propriedades tóxicas do látex. Existem relatos de uma espécie que é muito utilizada na ornamentação, chamada de espirradeira. Espirradeira da família Apocynaceae é muito comum na arborização. Aqui no Recife a gente tem bastante, inclusive. E é uma planta que tem um látex bastante tóxico. Existem relatos na literatura científica, inclusive, de pessoas que morreram intoxicadas na Europa. Ela é nativa da região mediterrânea. E morreram intoxicadas com essas plantas. Então é bastante perigoso em termos da toxicidade do látex para as pessoas e para os animais. Inclusive, o látex, ele não apenas funciona como uma proteção da planta, porque como ele coagula, se há uma injúria na planta, ela libera esse látex, coagula e protege de micro-organismos como patógenos para a planta. O látex também, por ele ser tóxico, ele impede que os animais consumam aquela planta. Então, é uma ação da planta para se proteger de ser devorada por herbívoros. Isso, obviamente, para a planta e para a gente, o consumo dessas plantas passa a ser tóxico e pode até matar quando a gente consome coisas inadvertidamente. Mas aí você me pergunta, mas eu como a jaca. Sim, a jaca a gente come, a gente retira aquele bago da jaca, a gente não está comendo o látex da jaca. E se encosta na boca, ninguém morre. Então, tem látex de diferentes níveis de toxicidade e alguns látex, algumas espécies, quando o fruto está maduro, o látex perde esse nível de toxicidade para as pessoas e para os animais. Então, tem várias coisas por trás aí do látex nas plantas. Eu gostaria de encerrar esse vídeo falando que o látex ele tem um amplo uso econômico. Ele é importante porque é uma estrutura que não está presente em todas as plantas, apesar de distribuído nas angiospermas, não é toda planta que tem. E esse látex, o látex em geral, ele é muito estudado devido às suas propriedades químicas. A gente deu alguns exemplos, como por exemplo a seringueira, o látex do mamão, e também tem, para terminar, o látex produzido das papoulas da família Papaveracea. Não é a papoula que a gente tem cultivada aqui no jardim, que é da família Malvácea, que tem no Brasil. É o látex da papoula que ocorre na região da Ásia, que é a partir do látex dos frutos da papoula da família Papaveracea é que é produzido, por exemplo, o ópio e a morfina, que são elementos utilizados como drogas ilícitas, mas também utilizados na medicina. Então tem importantes produtos a partir do látex. Então a gente vai ficando por aqui. Foi um vídeo sobre essa informação que a gente tem nas plantas, o látex que é produzido a partir dos laticíferos, que são células nas plantas, e tem diversas utilidades em diferentes famílias. A gente aqui falou de várias famílias, mas que não é uma característica que reúne essas famílias em grupos, ou seja, não é uma sinapomorfia para esses grupos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo com outros temas no Botanicamente Falando. Tchau!